Bem-vindos a mais uma videoaula em que nós vamos reforçar o conhecimento de estrutura de seleção, ou mais conhecido como o comando C ou o comando if, usando a prática do Node.js. Então, para isso, pessoal, nós temos aqui uma apostila em que nós vamos trabalhar esses assuntos, tá? Então, aqui que nós temos aqui é o comando C. Até agora estávamos trabalhando com algoritmos puramente sequenciais, ou seja, todas as instruções eram executadas seguindo uma ordem do algoritmo, de cima para baixo. Tá? Não tinha saltos, não tinham pulos, não tinham desvios, não tinham repetições, não tinha nada. Simplesmente você começava em cima e terminava embaixo. Tá? Neste capítulo começamos a estudar estruturas de seleção. Uma estrutura de seleção, como o próprio nome já diz, permite que determinadas instruções sejam executadas ou não. Ele só está dizendo aqui que quando nós escolhemos um caminho, executamos um determinado número de ou um conjunto de instruções ou uma seleção de conjuntos, e se uma determinada condição falhar, ele faz outra, tá? Sempre assim, um caso ou outro caso, nunca os dois. Já diz permite determinadas instruções sejam executadas ou não, dependendo do resultado de uma condição, teste. Então, todo comando de seleção, if ou C, ele depende de um teste lógico. Ou seja, o algoritmo vai ter mais de uma saída. Uma opção que será executada de acordo com o teste realizado. Então, vamos aqui a um exemplo. Escreva um algoritmo para ler um valor. Se o valor lido for igual a 6, escrever uma mensagem, valor lido é 6. Caso contrário, escrever uma mensagem, valor lido não é 6. Tá? Então, para isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos lá executar o nosso CMD. Então, eu tenho meu CMD aberto. Então, eu vou criar uma pasta explicação if. Opa! Muito bem. Primeira coisa, criar o projeto. Vou manter isso aqui, vou manter descrição, explicação sobre o comando de seleção C, comando de seleção C/if. C em português estruturado, if em programação, tá bom? Tá bom assim? De programação para Web 2, para Web 1. Vou manter essa entrada, não tem comando de teste, git repositório, keywords, explicação, comando, seleção. Tá? Programação para Web 2. Autor, aí vocês vão colocar o nome de vocês, licença MIT, confirma. Eu já vou fazer aqui a incorporação do meu readline sync, porque eu vou precisar de uma leitura a partir do teclado. Vou abrir aqui o meu projeto. Muito bem, esperar carregar. Tá? Pessoal, de cara aqui, não sequencialmente, mas faz parte do processo. Aqui em scripts, eu já vou colocar um outro script que é muito importante também, que é o start. Tá? Vocês poderiam escolher fazer um pouquinho depois, mas eu já vou fazer agora. Vou criar meu arquivo de entrada inicial, index.js. E aqui vocês podem fazer isso aqui. Ó. Aqui que eu vou fazer aqui, pessoal, eu vou copiar esse exercício. Lembrem-se que eu disse para vocês que é importante a gente copiar o exercício para a gente ter uma medida, um parâmetro, vamos dizer assim. Tá lá? Eu gosto que ele fique alinhado a essa primeira linha, que isso é uma configuração do meu computador e que vocês podem fazer também, tá bom? É necessário? Não, porque isso aqui é só um comando de... Esse aqui eu só estou fazendo um comentário, tá? E aqui eu já vou colocar meu nome. Eu estou colocando... Meu nome aqui aparece em outro lugar, mas vocês podem colocar aqui também, tá? Por enquanto, até a gente começar a subir para o Git, efetivamente. Vou tirar esses espaços aqui, porque na verdade para ocupar menos, tá? Espaço no comprimento. Vou aumentar o zoom aqui um pouquinho para melhorar para vocês. Vou tirar esse cara aqui, Ctrl S salva tudo. Então, escreva um algoritmo para ler um valor
E se o valor lido for igual a 6, escrever uma mensagem. Pessoal, aqui eu vou mostrar um outro comando, comando nada, vou mostrar a instrução, tá? Todo programa, ele tem sempre entrada. Passo 2. Todo programa tem processamento, essa é a razão. E passo 3, todo programa tem uma saída, tá bom? Basicamente, comandos de entrada. Entrada é o ler, que eu posso entender também que é o meu read line, tá? Processamento são cálculos. E toda saída é o nosso escrever, ou simplesmente console.log, tá? Então, quando você estiver fazendo um exercício, pessoal, vocês precisam entender que todo exercício tem uma entrada, tem um processamento e tem uma saída. Isso vocês precisam sempre saber. Então, basicamente eu tenho que ler esse cara aqui e encontrar o que eu quero. Bom, eu já sei o que eu quero de entrada. Escreva um algoritmo para ler um valor. Ler um valor é entrada. Se o valor lido for igual a 6, escrever uma mensagem. O valor lido é o 6. Caso contrário, escrever uma mensagem, valor lido não é o 6. Eu sei que o que tem de mensagem de entrada e saída. Bom, basicamente, então agora a gente vai fazer uma constante, readline é igual a require readline. Beleza. Esse aqui estou incorporando no meu projeto. Depois eu vou criar a função principal. No meu caso, eu vou chamar start. Poderia chamar start, poderia se chamar main, poderia se chamar principal, poderia se chamar o que vocês quisessem. Eu estou chamando de start. Então, function. E não muda o nome, tá? Desde que você saiba usar o conceito. Tá? Então, aqui também eu vou fazer esse aqui, tá? /n para mudar de linha. E depois eu vou fazer o quê? Vou fazer a chamada, tá? Dessa função principal. Opa! Não adianta eu fazer a função se eu não faço a chamada. Bom, aqui nesse ponto, o meu programa ele está executando algumas coisas. Tanto é que se eu apertar Ctrl F5... não vamos apertar Ctrl F5 ainda não. Se eu for aqui no meu shell aqui, eu digitar node index.js, ele vai executar. Eu poderia fazer npm start, outra maneira de executar também. Olha lá, tá vendo? Então, tem várias maneiras que eu posso executar diretamente esse programa. Mas vamos ao que nós precisamos. Tem a parte principal do meu programa. Então, eu disse para nós que, primeira coisa, passo 1. O que eu tenho de entrada? Eu preciso imaginar o que eu tenho que entrar no meu programa para ter um resultado inicial. Para isso, eu vou usar o comando let. O comando let ele é a declaração de variável, valor. Se eu parar para observar aqui, ler um valor. Eu vou seguir a orientação que o nosso próprio sistema está dando, nosso próprio questionário. Ler um valor. Então, eu estou uma variável com o nome de valor. O comando, eu disse para nós, que faz a entrada é o readline. Então, vamos lá. Então, readline.question. Posso escolher entrar como um float, que é do tipo número, ou um int. Só o question poderia? Não, só o question não pode, porque só o question é texto. Texto não me interessa aqui. Se eu estivesse perguntando o nome, o CEP, telefone, qualquer outra coisa, é texto. Nesse caso, não. Nesse caso, eu estou pedindo um número. Como eu estou pedindo um número, ou é um número com ponto flutuante, ou é um número inteiro. No caso aqui, eu vou escolher o número inteiro, porque trata-se número 6. Tá? Entre com o valor. 2 pontos, espaço, pronto. Então, esse comando aqui está feito. Então, aqui na linha 23, eu declarei uma variável, dei entrada no valor inicial de readline e já fiz a entrada de dados. Prestem atenção. Então, passo 1, declaração, passo 1 nada, né? O
que tem nesse comando da linha, que agora virou linha 24? Vamos mudar aqui, ó. Nesse comando aqui, o que eu fiz? Só para vocês saberem. Eu fiz let declaração de variável. E no caso, declarei a variável com nome valor, tá? E aí o que eu fiz também, pessoal? Eu já fiz a entrada de dados. Entrada de dados a partir do teclado, tá? E aqui fica subscrito que fica implícito que é também o quê? Eu vou colocar assim um asterisco. Fica que o valor inicial da declaração. Tá? Eu vou fazer assim, ó. Aperta um delete. Fica implícito que o valor inicial da variável declarada. Muito bem. Tem diversas maneiras que você pode fazer isso aqui. Mas se eu tivesse que ler esse comando aqui, é isso, ó. Estou declarando uma variável com o nome valor, que tem um valor inicial a partir do teclado, que eu usei o comando de readline. Então, simplifiquei esse processo, tá? Lembrando que a hora que você for fazer esse exercício na sua casa, você não precisa fazer esse monte de comentário que eu estou fazendo. Você simplesmente pega o que está em colorido, tá? Bom, então fez a declaração. Passo 1. Passo 2. Home. Para voltar para o início. O passo 2 é mostrar uma mensagem. Para isso, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou declarar uma variável. Se eu tivesse que traduzir isso aqui, eu estou declarando uma variável com o nome de mensagem. E essa variável com o nome de mensagem, ela está sendo iniciada de vazio, tá? Significa isso esse comando. E aqui nós vamos fazer o quê? Estrutura de seleção. Comando if. Todo comando if, ele tem um teste lógico. No caso aqui, valor igual a 6. Ah, de onde que eu tirei esse valor igual a 6? Se eu reparar aqui, ó, tá aqui, ó. Se o valor lido for igual a 6, tá lá, ó. Então eu pego esse aqui que está em português, tá? Na linguagem português, e eu vou traduzir para a linguagem de máquina isso aqui, ó. Se o valor for igual a 6, eu faço alguma coisa. Se não, else, eu vou fazer outra coisa. E o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou falar assim, mensagem é igual a alguma coisa, e se não, eu vou fazer aqui, ó, mensagem é igual a outra coisa, tá? Então, o que eu quero aqui? Se o valor for igual a 6, qual é a mensagem que eu tenho que dar? Se o valor for igual a 6, escrever valor lido 6. Beleza, tá aqui. E se o valor não for ao contrário? Valor lido igual a... Não é... Vamos ver como que ele está aqui. Valor lido não é 6. Beleza, então tá lá. Então, passo 2. Esse passo 2 é o processamento, tá? E o passo 3? Eu já vou voltar no if, tá? Mas vamos concluir aqui. Passo 3. O passo 3 é a mensagem de saída. Mensagem de saída a gente vai fazer com console.log. Cuidado que isso aqui é o acrase, tá? E aqui a gente vai pular algumas linhas. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou escrever a mensagem. Certo. Muito bem. Então, agora eu posso executar o meu programa. Para executar meu programa, eu vou lá simplesmente aqui. npm script, o start já vai estar aqui. Aperto play aqui. Entre com o valor 6. Qual que é a resposta? O valor lido é o 6. Muito bem. Respondeu corretamente. Vamos executar de novo. Aperta play. Vou colocar qualquer número aqui agora. 0. Valor lido. Opa! Tem coisa errada aqui. Vamos entender o que está acontecendo aqui? Vamos executar de novo. Valor lido 6.
Vamos executar de novo, eu quero o valor 0. Será que eu tinha digitado errado? O programa, de alguma maneira, ele está fazendo só isso aqui. Ah, pessoal, muito bem. Ó. Pelo seguinte, qual é a variável que eu dei entrada aqui? Valor. Muito bem. Mas tá certo. Valor com valor, mensagem com mensagem. Então, tá dando errado. Então, o que a gente vai fazer? Vamos começar um outro processo aqui, que é do debug, tá? Vamos debugar o nosso programa para que a gente possa saber o que está acontecendo efetivamente. Tá? Porque o programa em si, ele apresenta que está tudo certo. Então, para isso, o que nós vamos fazer? Aqui eu tenho o símbolo aqui de debug. Meu projeto está vazio. Eu vou criar um novo launcher.json. Vou escolher aqui nessa caixa de seleção Node.js. Muito bem. E aqui eu preciso acrescentar uma linha, que é a linha do console. E dentro da linha do console eu vou escolher Integrated Terminal. Beleza, salvou. Posso fechar, porque o que me interessa está aqui. Bom, como eu sei que tem algumas coisas que estão dando errado, eu vou aqui nesse watch. Esse watch é uma caixinha que eu posso selecionar o que eu estou vendo ou não. Aqui eu vou adicionar valor e já vou adicionar também mensagem. Muito bem. E aqui no canto, pessoal, aparecem umas bolinhas, umas circunferências vermelhas, tá? O que eu quero aqui? Eu quero clicar aqui, porque onde tiver essa bolinha vermelha, significa que eu vou ter um breakpoint, ou um ponto de parada, um ponto de freio, para que eu possa entender o que está acontecendo no meu projeto, tá bom? Então, feito isso, posso apertar esse play aqui, que é Start Debug. Muito bem. Eu quero colocar o 6. Digitei o 6 e dou Enter. Então, vamos lá. Ó. Então, eu estou declarando a variável. Perceba que aqui ó, ela não está declarada ainda, mas o valor lido, 6, tá certo? Mensagem aqui está indefinida. Quando eu vir aqui ó, no Step Over ou F10 no meu teclado, ó, já mudou aqui. Ó, valor inicial, vazio para variável mensagem. Vamos lá? Próximo item, ele vai testar esse valor aqui. Ó, valor igual a 6, está ali, tá vendo? Ó, valor com 6, tá certo? Ele vai fazer o quê? 6 é igual a 6? 6 é igual a 6. Então, eu posso dar continuidade. Ele vai pegar a mensagem e vai colocar ali essa mensagem ali dentro, tá certo? Ele não executou a linha 35. Por quê? A linha 35 é a linha do false. Então, ele vai lá pular duas linhas, vamos ver? Vamos reparar aqui como fica aqui esse terminal aqui embaixo. Posso continuar. Valor lido é o 6. Bacana. Posso continuar. Finalizou o nosso programa. Tá? Aperto play aqui para ele finalizar. 100%, pessoal. Posso sair dessa tela aqui. Bom, vamos executar de novo. Agora, nós vamos executar de novo de tal maneira que eu coloque um número diferente de 6 e entenda por que o nosso exercício está dando errado. Vamos colocar o número 0. Dou um Enter. Ó, o valor aqui ele é 0. Muito bem. Vamos apertar para próximo. 0 é igual a 0? Não, 0 não é igual a 0. Ele não pode executar a linha 33, ele tem que ir para a linha 35. Vamos ver? Tá vendo? Ele está apresentando um erro aqui, tá? Ele está aqui fazendo isso aqui, mas está errado. Por que ele está errado? Porque muito provavelmente está faltando ponto e vírgula aqui. Você está vendo? Ele executou o programa, mas ele ainda continuou apresentando o item errado, tá? Vamos colocar ponto e vírgula aqui também, ponto e vírgula aqui também. Ctrl S para salvar tudo e vamos executar de novo. O programa parou aqui, aperto play. 0. Ah, tem uma outra coisa aqui que foi muito bem lembrado. Posso apertar stop aqui no meu? Aqui eu quero exatamente igual, uma sequência de 2 ou 3 iguais. Tá? Binariamente falando, eu uso 3 iguais. Vamos testar de novo? Aperto play. Valor entre com valor, 0. Vamos lá, F10. F10. Opa, agora ele vai mostrar a mensagem correta. O valor lido não é 6. Pessoal, o que eu quero com isso? Quero que vocês entendam que algumas coisas devem ser observadas dentro desse ambiente. Provoquei diversos erros aqui
para que vocês soubessem identificar esse what e identificar aqui alguns erros que aparentemente vocês vão encontrar. Um igual sozinho é atribuição dentro de JavaScript, tá? É atribuição. Deixa eu só ver aqui. Ele desconectou aqui, tá? O igual sozinho, ele é atribuição, tá? Então quer dizer que o comando aqui ele estaria fazendo uma atribuição? Estaria, pessoal, tá? Então eu tenho que usar 2 iguais ou 3 iguais. Pode usar 3 iguais. Então, com isso e com essa aula, nós resolvemos uma questão do if e nós resolvemos uma questão também de debug, tá, pessoal? Lembrando que até agora a gente tinha executado ele só sequencialmente e agora a gente aprendeu a executar ele de maneira de debug e usando o C. O debug é o depurador, tá bom? Então, tá bom por hoje, essa aula fica assim. E vocês fiquem sabendo que nós vamos utilizar bastante esse depurador para entender o que está acontecendo de errado no nosso programa. Quando ele executa, mas mostra um valor errado, tá bom? Então, eu acredito que era isso. Até a próxima aula.